Seria verdade que existiu dois dilúvios? A Bíblia ela mostra que houve duas quedas. São perguntas bem interessantes e, obviamente, as pessoas que forem indagadas com essas perguntas vão falar que não, que houve apenas um dilúvio e houve apenas uma queda. Por que eu estou fazendo essa pergunta? A Bíblia Dake, eu estou aqui fazendo uma série de vídeos onde eu mostro questões interessantes que Dake, ele como um cristão, acreditava, que na sua maioria vai diverge da crença tradicional. Eu me chamo Lindenberg e faço você muito bem-vindo a esse vídeo. Já te peço humildemente que você se inscreva, se você ainda não é inscrito, e que compartilhe esse vídeo, que ele pode aí estar ajudando alguma pessoa na sua trajetória espiritual. Bem, quando nós nos deparamos com o livro de Gênesis, é contada ali no capítulo 1 toda a criação. As palavras começam, a narrativa começa dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Deus então disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Bem, é um texto normal que nós costumamos ler e não achamos, não vemos nada de tão interessante fora a essa narrativa que o autor Moisés ele dá para nós. De que, porém, ele trabalha com uma teoria, tá? Eu classifico isso como teoria, não chamo de doutrina, mas uma teoria que ele acreditava. Dake acreditava em uma sociedade pré-adâmica e também acreditava em dois dilúvios. Eu vou ler aqui um trecho de alguns estudos que ele anotou na sua Bíblia, tá? Está na página 64 do Antigo Testamento, livro de Gênesis. Ele vai dizer o seguinte, ó, 18 provas da existência do mundo pré-adâmico. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vemos a criação original dos céus e da terra. Isso é certamente pré-adâmico, pois Adão foi criado mais tarde, como é claro nas Escrituras, Com relação à criação original, os seguintes fatos deixam claro que o termo no princípio, usado em Gênesis capítulo 1, do 1 ao 2, não se refere ao princípio, não se refere. Só um momento aqui, porque vocês sabem que é bem pequena as notas de estudo, tá? Os seguintes fatos deixam claro que o tempo no princípio usado em Gênesis 1 e 2 não se refere ao tempo de trabalho de 6 dias de Gênesis 1, 3, 25. A palavra é usada 153 vezes em Gênesis capítulo 1, versículo 2, para separar os 102 diferentes atos de Deus. Aí ele tem um estudo aqui onde ele vai trabalhar só com a palavra em. Isso está na página 60. Tá? Aí ele procede. Ó. Estes atos são todos independentes e importantes. O E de Gênesis 1:2 prova que o trabalho do versículo 2 é inteiramente independente do trabalho do versículo 1, enquanto o 1 registra a criação original dos céus e da terra, o 2 registra a original porção seca, ou uma grande ou terra tomada pelo caos.
e o dilúvio, através de uma grande catástrofe que destruiu toda a vida da terra pré-adâmica. Então vocês vejam que Dake, ele vê aqui entre o versículo 1 e 2, duas histórias contadas de forma isoladas. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Até aqui, Dake entendia que a terra ela foi criada para ser habitada. E ali havia a porção seca. Tá? E entre aquele versículo 1, segundo a visão de Dake, está mostrando que Deus criou a terra original, com toda a vegetação, com todos os animais, e que havia uma sociedade pré-adâmica, ou seja, anjos, pessoas habitando naquela terra pré-adâmica. Tá? Agora, entre o versículo 1 e 2, que é chamado de teoria da lacuna, isso é um assunto não só discutido por Dake, mas também por cientistas. A ciência tem trabalhado com essa questão. E tem surgido aí provas, tá? Dessa catástrofe antedilúvio. Tá, meus irmãos? Então isso não é algo inventado, criado da cabeça de Dake. É uma questão, vamos dizer assim, especulativa, científica, tá? Porém, que até no meio acadêmico essa questão ela é discutida, provando que não era uma ideia assim criada, inventada da cabeça de Dake. Embora muitos não aceitam essa ideia, tá? Consideram como heresia, né? O que eu não acho que seja uma heresia, eu considero como uma teoria, por isso que é chamado de teoria da lacuna, tá? Então, Dake ele via que havia um espaço ali entre o versículo 1 e o versículo 2. A terra não foi criada para se tornar um caos, sem forma, vazia. Ela foi criada original, perfeita, habitada, tá? Ela se torna sem forma e vazia, segundo Dake relata, através da queda de Lúcifer. É quando Lúcifer se rebela contra Deus, então ali há uma catástrofe na terra, então a terra se torna desabitada, sem habitantes. Ela se torna um caos, vazia, trevas, tá? Um local totalmente deformado. E aí Deus leva 6 dias não para recriar, apenas para organizar. Deus teria organizado. Como é que Dake chega a essa conclusão? Ele diz, haja luz e houve luz. Então, a escuridão, fala que a escuridão já existia. O texto de Gênesis ele não mostra Deus criando a escuridão ou Deus criando a luz. Tá? Então, isso são dados importantes para a gente analisar. Havia trevas sobre a face do abismo. De onde surgiu essas trevas? De onde veio essas trevas? Então são questões muito interessantes que, na minha opinião, não pode ser tratado como heresia, mas como uma teoria bastante interessante. Embora tenha teólogos aí hebraístas que discordam de Dake, que fala que não existe esse intervalo entre o versículo 1 e 2, apenas o versículo 1. O versículo 2 seria o complemento ou a continuação do versículo 1, Dake já vê como uma separação, a lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2. Se você pegar a Bíblia Dake aí, você que tem ela aí, se você pegar ela, você vai ver que Dake ele dedica mais de 4 páginas só sobre esse assunto, tá? Mostrando que realmente há uma separação, um intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Aí ele continua. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou resumir aqui o que é que ele diz. Ó. A expressão hebraica devastada e vazia descreve a condição caótica da terra no tempo em que foi amaldiçoada e inundada por causa dos pecados de Lúcifer. Tá? Então, ele sustenta em sua tese
que a terra não foi criada sem forma e vazia. Ela foi criada perfeita. Ela foi criada como nós vemos ela hoje em toda a sua ordem, tá? Porém, devido à queda de Lúcifer e daqueles anjos que o acompanhavam, Deus então, ele destrói, ele deforma aquela terra com a queda de Lúcifer, né? E então Deus ali recria ou reorganiza, tá, meus irmãos? Muitos acham essa teoria absurda, herética, sabe, que não pode ser analisada, mas você só vai encontrar de todas as Bíblias de estudo que eu conheço, a única Bíblia que trata de forma específica sobre esse assunto é a Bíblia Dake. Por isso que eu considero ela a melhor Bíblia do Brasil. E você que está assistindo esse vídeo, meu amado irmão, meu amado irmã, você também considera a Bíblia Dake como a melhor Bíblia do Brasil? Eu sim, por esse motivo aqui e tantos outros motivos que eu vou falar em outros vídeos que eu vou aqui gravar. É a única Bíblia que você encontra estudos específicos sobre a teoria da lacuna. E ele vai usar aqui dados científicos, tá? Que permeiam toda essa questão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.